Vamos lá, Thiago Valu, Amanda, amigos aí da Samuca TV. Agora sim com o sinal já restabelecido. Jogar bem. O Cruzeiro jogou mais uma vez, mas volta para casa sem a pontuação também, em mais um jogo na Série A do Campeonato Brasileiro. O, o Fernando Seabra ele fala sobre o desempenho. Eu até concordo, mas o Seabra vem insistindo com algumas peças que não tem ajudado o Cruzeiro a desempenhar fora de casa. E já pegando aí uma fala do Seabra na entrevista coletiva, quando ele exalta as peças que ele tem no meio campo, o Lucas Silva e o Ramiro. O Seabra está defendendo seu grupo, eu até entendo, mas não preciso concordar. E aí cada um tem a sua avaliação. Mas aí é brigar. Porque se o meio campo do Cruzeiro entregasse tudo que o Seabra diz que entrega, o Cruzeiro teria investido em outras peças, em outras posições, em outros setores. E só no meio campo o Cruzeiro vai pagar 6 milhões de euros no Matheus Henrique, 6 milhões de euros no Wallace, 3 milhões de dólares no Fabrício Peralta. Os maiores investimentos da gestão do Cruzeiro, do Pedro Lourenço, do Alexandre Matos, foram no meio campo, nos volantes, que todo mundo vê, menos o Seabra, que é um setor que hoje não entrega o que o Seabra diz que entrega. Entrega. E quando precisa mais, ou com adversários mais qualificados, que esse meio campo ele seja um diferencial, o Cruzeiro ele é envolvido no principal setor de um time de futebol. Então, eu acho que o Seabra faz um bom trabalho. O time é bem treinado. A gente vem aqui para o Maracanã e encara o Flamengo. Mesmo desfalcado de alguns jogadores que estão na Copa América, é um Flamengo que tem Alan, Gerson, Bruno Henrique, Luiz Araújo, Pedro, Davi Luiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas. É um time de ótimas peças, de muita qualidade. O Pedro teve uma chance e ela parou lá dentro do gol, né? A gente tem faltado qualidade técnica, mas além disso tem tido uma insistência do Seabra com algumas peças. E aí a gente cita o nome aqui, não tem problema nenhum quanto a isso. Ramiro, Lucas Silva. O Lucas Romero tem que ser substituído todo o jogo porque é o único que o Seabra fala sobre quilometragem e correr e etc. Eu dou uma volta na Lagoa da Pampulha, corro 18 quilômetros, mas numa velocidade lenta. Não que exija um jogo de futebol de alto nível com uma grande equipe fora de casa. Então, o Lucas Romero está desgastado porque é quem sai dando bote o tempo inteiro aí no meio campo do Cruzeiro. O Seabra, ele tenta defender as peças que ele escala, mas isso tem deixado o torcedor do Cruzeiro com uma insatisfação até maior do que eu acho neste momento. O torcedor ele entende que o time tem boas valências, que o time sabe sair jogando de uma pressão, mas algumas peças têm lugar cativo nesse time do Fernando Seabra. Não acho que elas vão continuar com a chegada dos reforços, porque se a diretoria vai ao mercado e gasta o que gastou só no meio campo, 12 milhões de euros, 60, mais de 80 milhões de reais. A diretoria não vai gastar isso para a gente ficar com o mesmo que tinha, né? Porque se o mesmo que tem aí tivesse entregando realmente, esse dinheiro ia para a zaga, esse dinheiro ia para jogador de beirada. Então, não adianta o Fernando Seabra querer falar sobre isso sempre, porque a gente está vendo. Teve um lance hoje, não sei se todo mundo vai lembrar. O Rossi, ele deu uma fatiada, ele acertou, ele quebrou a linha do Cruzeiro. De Lucas Romero
Ramiro e Lucas Silva. Numa fatiada do goleiro, ele conseguiu passar. Então, quem tem um meio-campo de qualidade, de jogadores que tem intensidade realmente, costuma deitar no time do Cruzeiro. Aí, o Cruzeiro, como tem bons treinos, ele se sobressai em alguns outros lances, mas em determinado momento vai faltar a qualidade técnica. Então, o Cruzeiro precisa, mais do que nunca, transformar esse desempenho que tem aparecido fora de casa em resultado. Em casa está tudo perfeito. Agora, fora de casa, o Cruzeiro precisa de um algo a mais. Precisa de um algo a mais. E o Fernando Seabra, ele precisa entender que essa defesa de peças que não estão rendendo, isso aí só vai trazer aquela crítica um pouco maior e por parte do torcedor ao trabalho dele, que considera um bom trabalho. O nosso time, ele não passou a ser o Real Madrid da noite para o dia. Muito pelo contrário, já falamos sobre isso aqui. É o mesmo time que lá no início do ano deu vexame em Copa do Brasil, estava dando vexame em Copa Sul-Americana. Mas, mesmo com esse elenco reduzido, esse elenco faltando algumas peças de qualidade, dá para se tentar outras coisas. Porque o resultado ele vai ser muito importante também para o que a gente almeja a partir do momento em que os reforços puderem jogar a partir do dia 13 de julho, quando o Cruzeiro recebe o Red Bull Bragantino. É uma derrota que deixa uma chateação, porque é ruim também você sair com aquele sentimento de que dava para ter feito melhor. Dava para o Cruzeiro pelo menos ter empatado. Então, é o que eu faço de crítica aí ao Fernando Seabra, para não tentar defender muitas vezes o indefensável. Porque a gente está vendo um jogo diferente, principalmente nessa questão do meio campo. O Zé Ivaldo vai voltar, ainda bem. O Neres teve alguns bons desarmes, mas teve também muito bote errado. Teve um momento de cãibra ali que era justamente o ataque do Flamengo. Então aí veio o fair play, veio a falta depois. Uma série de coisas que o Cruzeiro fez até levar o segundo gol. Antes disso teve boas jogadas para fazer um acabamento diferente. E uma outra crítica que eu faço ao Fernando Seabra: a bola parada do Cruzeiro, ofensiva e defensiva, ela tá deixando muito a desejar. Cruzeiro, nos escanteios, não tem acontecido tanta coisa assim diferente. E quando é para defender, a gente tem tido muita dificuldade. O gol que faz o Fabrício Bruno, com o Verón na marcação, uma jogada meio manjada que aconteceria. E em outras oportunidades também o Fabrício se deu melhor ali pelo alto. Então é mais uma observação que precisa acontecer. Sei que vai chegar o Wallace aí, que é um jogador alto, que pode mudar essa história ali, tendo uma presença de uma bola aérea melhor. Mas o Seabra, antes disso, ele precisa corrigir esses defeitos, porque aí isso você faz no treinamento. Então, eu saio daqui chateado porque era jogo para o Cruzeiro pelo menos pontuar, porque senão vai ficar sempre naquele limite, né? O próximo jogo tem que vencer porque vacilou no jogo anterior. E assim a gente vai lá para Criciúma para tentar buscar a vitória e já se reabilitar na rodada seguinte, não tendo o William, que vai fazer muita falta, e tô curioso para ver o que vai fazer o técnico Fernando Seabra. Dá para se testar mais gente no meu campo, Seabra. Dá para se testar mais gente no meu campo, porque o que vem sendo falado, pelo menos na minha opinião, eu não tô vendo isso no campo de jogo. Queria aqui parabenizar o jovem Kaique, mais uma partida e atuando os 90 minutos. Uma partida de gente grande contra um Flamengo que tem jogadores ali de muita velocidade pelo lado direito, ou pelo menos tinha nesse jogo, né? O Wesley
E o Luiz Araújo e o Kaique, ele teve uma atuação muito importante. No mais, 3 jogos aí até a abertura da janela. Que o Cruzeiro possa fazer uma pontuação legal. Porque tendo os reforços, a gente realmente vai brigar nesta primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro para voltar aí à tão sonhada Copa Libertadores. Valor? Depois de um jogo até bem jogado pelo Cruzeiro. O Cruzeiro saiu derrotado aí. Mereceu pelo menos o empate. O Cruzeiro jogou mais do que o Flamengo. Mas falta qualidade técnica, né? Quando o Cruzeiro não tiver uma técnica mais apurada, jogar mais pelo time, coletividade. Matheus Pereira é um craque, mas tem deixado muito a desejar nos últimos jogos. Pensando só nele mesmo, puxando tudo pra ele, responsabilidade tudo pra ele, querendo fazer tudo sozinho, mas não é assim. Cruzeiro é um time de operário. Não tem os melhores jogadores. Vai ter alguns bons aí depois da janela, mas o Cruzeiro precisa agora. Ainda faltam 3 jogos antes dessa janela abrir e precisa de mais proatividade aí de todo mundo. E pensar só em si mesmo também não ajuda em nada. Ramiro e Lucas Silva, mais uma vez, Seabra tá escalando. Ele deve tá vendo alguma coisa que a gente não vê, porque tá todo mundo pedindo aí outros jogadores no lugar desses dois, mas esses dois aí tem cadeira cativa, não sai de jeito nenhum. Não tô falando que ele tá fazendo um péssimo trabalho no Cruzeiro, não, pelo contrário. Tá tirando leite de pedra, né? O time do Cruzeiro não era pra estar na posição que tá. Muito pelo contrário, era pra estar muito lá embaixo, porque o time do Cruzeiro não é bom, mas ele tá conseguindo tirar muita coisa desse time. Mas poderia estar melhor. Talvez escalando outros jogadores aí no lugar desses dois e testar, né? Pode ser que no jogo mude alguma coisa. Algumas vezes que entra, jogou melhor que os dois, porque o time tá ficando lento no meio de campo. Vai esperar chegar a janela pra poder colocar os dois que chegaram? Ainda tem o Peralta ainda. E se não colocar, coloca esses dois de novo. É porque tem alguma coisa aí, não é possível. Neres não comprometeu. O povo fala mal dele aí, mas hoje ele jogou direitinho, não comprometeu em nada. Os gols que o Cruzeiro tomou não foi por culpa dele, então tá tranquilo. Agora Matheus Pereira hoje foi tenso pra ele. Decepção mesmo. Fez o gol ali, mas não jogou bem. Teve alguns lances ali que poderia ter dado gol para o Flamengo. Acabou dando gol para o Flamengo. Mas é isso. Ainda assim, conseguiu contribuir com o gol. É o cara, né? Ele tem que ficar ali e colocar algumas peças de qualidade aí para ajudar, porque ele sozinho também não dá conta. E também tem que pensar um pouco mais no coletivo, porque aí o Cruzeiro vai mais longe, né? Não pode pensar só em si, não. Pensar em resolver tudo sozinho, porque aí não dá. Próximo jogo contra o Criciúma. Vamos esperar aí que o Cruzeiro faça um grande jogo. Vai jogar fora de casa novamente. O Cruzeiro não tem ido bem fora de casa, mas vamos esperar aí que o Cruzeiro jogue bem. Vamos estar aí sem o William, infelizmente. Grande perda aí. Porém, vamos ver aí quem que o Seabra vai colocar no lugar dele, né? Será que vai improvisar o Romero? Ou vai aí com o Gasolina ou o Palácios? Aí fica a questão. Eu acho que eu prefiro improvisar o Romero. O problema é que vai perder o Romero no meio de campo, nem vai colocar quem. Talvez aí coloque o Japa. Ou talvez outra pessoa, o Joseph, sei lá, alguém à altura aí, né, pra substituir. Vamos ver, né, quem que ele vai colocar. Mas então é isso, galera. Ajude o canal aí, se inscreva e deixa aquele like, valeu? Então é isso, um abração pra todo mundo e até o próximo vídeo.